Marina fechou os olhos e respirou fundo antes de abrir novamente os extratos bancários espalhados pela mesa da cozinha. Os números não mentiam, mesmo que sua mente ainda se recusasse a aceitar a realidade. Conta corrente zerada, poupança vazia, investimentos liquidados sem sua autorização. 15 anos de trabalho árduo, economia meticulosa e sonhos cuidadosamente planejados haviam desaparecido da noite para o dia. A traição de Ricardo não tinha sido apenas emocional. O homem que havia compartilhado sua cama, seus planos e sua vida por 3 anos também havia compartilhado suas senhas bancárias, seus documentos e, aparentemente, sua confiança cega. Enquanto ela trabalhava 12 horas por dia construindo o pequeno império, que começara como freelancer em design gráfico, ele estudava cada movimento financeiro, cada investimento, cada conta que ela mantinha. O apartamento que dividiam estava em seu nome, felizmente, mas as hipotecas e financiamentos que Ricardo havia feito, usando seus dados como garantia, transformaram seu lar em um pesadelo burocrático. Os advogados falaram em processos longos, ressarcimentos incertos e a necessidade urgente de proteger o pouco que restava de seu patrimônio. Marina caminhou até a janela e observou a cidade se movimentando lá embaixo. Aos 32 anos, sentia-se como uma nave espacial que havia perdido toda sua energia, flutuando no vazio sem direção. O projeto de abrir sua própria agência de publicidade, o sonho de comprar uma casa maior, os planos de viagens que haviam sido adiados em nome da estabilidade financeira, tudo havia se transformado em cinzas. A pior parte não era nem mesmo a perda financeira, por mais devastadora que fosse. Era a sensação de ter sido completamente enganada por alguém em quem confiara cegamente. Ricardo havia interpretado o papel do parceiro perfeito com maestria, apoiando suas decisões profissionais, celebrando suas conquistas e até mesmo sugerindo estratégias de investimento que, agora ela percebia, faziam parte de um plano maior para mapear completamente sua vida financeira. As lembranças dos últimos meses ganharam uma nova perspectiva sinistra. As perguntas aparentemente inocentes sobre seus clientes mais lucrativos, o interesse súbito pelos detalhes de seus contratos, a insistência para que ela digitalizasse todos os documentos importantes para organizar melhor suas finanças. Cada gesto que havia interpretado como cuidado revelava-se agora como preparação meticulosa para o golpe final. O telefone tocou insistentemente, mas Marina não tinha energia para atender. Sabia que eram ligações de credores, bancos ou advogados. A realidade burocrática da traição estava apenas começando, e ela precisaria de toda sua força mental para navegar pelo labirinto legal que a esperava. Sentada no sofá da sala, Marina pegou um caderno novo que havia comprado semanas atrás, com a intenção de usar para brainstorms criativos. As páginas em branco pareciam uma metáfora perfeita para sua vida atual. Não tinha mais nada, além de sua experiência profissional, sua criatividade e uma raiva que começava a se cristalizar em algo mais produtivo que a autopiedade. Escreveu a data no topo da primeira página e, depois de uma pausa, acrescentou um título que surpreendeu até mesmo a si mesma: O Recomeço. Não sabia ainda que estratégias usaria para se reconstruir, nem como exatamente faria Ricardo pagar pelo que havia feito, mas algo dentro dela já começava a formular um plano. A vingança não seria explosiva ou dramática. Seria meticulosa, inteligente e absolutamente devastadora em sua simplicidade. A primeira anotação foi simples. Hoje perdi tudo que construí. Amanhã começarei a construir algo muito maior. Marina fechou o caderno e, pela primeira vez em semanas, esboçou um sorriso. A guerra havia apenas começado e ela pretendia vencê-la com elegância. Marina acordou no terceiro dia, após a descoberta da traição, com uma clareza mental que não sentia há semanas. O choque inicial havia dado lugar a uma determinação fria e calculista que a surpreendeu. Preparou café extra forte e sentou-se à mesa com um caderno, uma calculadora e uma pilha de documentos que havia conseguido reunir com a ajuda de seu advogado. O inventário dos danos era mais extenso do que imaginara inicialmente.
Além do dinheiro das contas correntes e poupanças, Ricardo havia conseguido acesso aos seus investimentos em ações, títulos do governo e até mesmo a um pequeno fundo de previdência privada que ela mantinha. O valor total ultrapassava R$350 mil, uma quantia que representava não apenas seus últimos 15 anos de trabalho, mas também a herança que recebera de sua avó 2 anos antes. Mais cruel ainda era a descoberta de que Ricardo havia usado informações privilegiadas sobre seus clientes para montar esquemas paralelos. Várias empresas para as quais Marina prestava serviços de design tinham sido abordadas por ele, que se apresentava como sócio dela em uma suposta nova agência. Alguns clientes haviam até mesmo feito pagamentos adiantados para projetos que nunca seriam entregues. Marina anotou cada detalhe no caderno, transformando a dor em dados concretos. Nomes, valores, datas, métodos utilizados. Cada informação era uma peça do quebra-cabeças que começava a formar uma imagem clara da extensão da traição. Ricardo não havia apenas roubado seu dinheiro, havia tentado destruir sua reputação profissional e sua rede de contatos. O advogado havia sido claro sobre as limitações legais do caso. Embora tecnicamente Ricardo tivesse cometido vários crimes, provar isso em tribunal seria complexo e demorado. Ele havia sido cuidadoso, usando procurações que Marina havia assinado para questões menores, aproveitando-se de senhas que ela havia compartilhado voluntariamente e manipulando situações onde ela própria havia autorizado certas transações sem suspeitar das verdadeiras intenções. Pior ainda era saber que Ricardo havia desaparecido completamente. Seus telefones estavam fora de área, suas redes sociais foram desativadas e mesmo seus poucos amigos afirmavam não saber seu paradeiro. Era como se ele tivesse se preparado para essa fuga há meses, talvez até anos. A frieza do planejamento era quase impressionante em sua crueldade. Marina fez uma pausa na análise dos documentos e caminhou até o espelho do banheiro. A mulher que a encarava de volta tinha olheiras profundas e uma expressão que misturava cansaço e determinação. Aos poucos, porém, começava a reconhecer algo familiar naquele olhar, a mesma intensidade que demonstrava quando enfrentava projetos profissionais desafiadores. Voltando à mesa, abriu uma nova página no caderno e escreveu: recursos disponíveis. A lista era deprimente no início: o apartamento hipotecado, um carro com 2 parcelas em atraso, equipamentos de trabalho que ainda funcionavam e uma conta corrente com saldo suficiente para apenas 2 semanas de despesas básicas. Mas então começou a listar recursos intangíveis: 15 anos de experiência em design, uma carteira de clientes que a respeitava profissionalmente, conhecimento técnico atualizado e uma criatividade que nunca havia falhado quando realmente precisara dela. A página seguinte recebeu o título Pontos Fracos do Inimigo. Marina sorriu ao usar a palavra inimigo. Parecia dramática demais, mas era exatamente isso que Ricardo havia se tornado. Começou a anotar tudo o que sabia sobre os hábitos, medos e ambições dele. Sua necessidade constante de aprovação social, a dependência de uma imagem pública impecável, a arrogância que o fazia subestimar a inteligência alheia. Mais importante ainda, Ricardo havia cometido um erro crucial. Havia subestimado completamente a capacidade de Marina de se reconstruir. Ele provavelmente esperava que ela ficasse paralisada pela traição e pelos problemas legais, talvez até mesmo que desistisse de lutar. Não imaginava que estava lidando com alguém que havia construído uma carreira do zero, superado crises profissionais e sempre encontrado formas criativas de resolver problemas aparentemente impossíveis. Marina fechou o caderno e olhou pela janela. A cidade continuava se movimentando, indiferente ao seu drama pessoal, mas ela não se sentia mais como uma nave perdida no espaço. Agora se via como uma estrategista militar estudando o campo de batalha, identificando recursos e planejando a campanha que a levaria não apenas à recuperação, mas à vitória completa. Uma semana após iniciar seu inventário pessoal, Marina deu o primeiro passo concreto em direção à reconstrução. Acordou antes do amanhecer,
Preparou-se com o mesmo cuidado que dedicava às reuniões mais importantes de sua carreira e dirigiu-se ao centro da cidade para encontrar Helena Aguiar, ex-colega de faculdade que agora dirigia uma das maiores agências de marketing digital do estado. O encontro havia sido marcado sob pretextos profissionais. Marina havia mencionado apenas que estava considerando novos projetos freelancer, mas sua verdadeira intenção ia muito além de conseguir trabalho. Helena representava acesso a um universo de oportunidades que Marina precisaria para executar seu plano de reconstrução e, eventualmente, sua vingança sutil. Durante 2 horas, elas conversaram sobre tendências do mercado, projetos inovadores e as transformações que a publicidade digital havia sofrido nos últimos anos. Marina absorveu cada informação como uma esponja, fazendo perguntas precisas e demonstrando conhecimento atualizado que impressionou Helena. Quando finalmente mencionou sua disponibilidade para projetos freelancer, a proposta foi recebida com entusiasmo genuíno. Helena ofereceu 3 projetos imediatos: uma campanha para uma startup de tecnologia, o rebranding de uma rede de restaurantes e a criação de materiais promocionais para um festival de música. Os valores eram generosos, mas mais importante que o dinheiro imediato era a oportunidade de se reconectar com o mercado profissional em uma posição de força. Marina aceitou os 3 projetos, estabelecendo prazos agressivos que sabia conseguir cumprir trabalhando intensamente. Mais que isso, negociou cláusulas que lhe permitiriam usar os trabalhos em seu portfólio e estabelecer contato direto com os clientes finais, uma estratégia que abriria portas para futuras parcerias independentes. De volta ao apartamento, Marina transformou a sala de jantar em um escritório improvisado. Os móveis foram reorganizados, equipamentos de trabalho posicionados estrategicamente e um quadro branco instalado na parede principal. Pela primeira vez em semanas, sentia-se em seu elemento natural, criando, planejando, executando. O primeiro projeto tomou forma rapidamente. A startup de tecnologia precisava de uma identidade visual que comunicasse inovação sem perder credibilidade. Um desafio que Marina abraçou com entusiasmo renovado. Trabalhou 18 horas no primeiro dia, parando apenas para refeições rápidas e alguns minutos de descanso. A concentração intensa era quase terapêutica, cada pixel ajustado e cada cor escolhida funcionando como uma afirmação de que ela ainda era capaz de criar algo valioso. Enquanto trabalhava, Marina fazia anotações constantes em seu caderno, não apenas sobre os projetos em si, mas sobre as lições que cada desafio profissional oferecia para sua situação pessoal. A startup, por exemplo, havia conseguido atrair investidores significativos partindo do zero, baseando-se apenas em uma ideia sólida e execução impecável. A rede de restaurantes havia se recuperado de uma crise financeira grave, reinventando completamente sua imagem e estratégia de mercado. Cada caso era um estudo sobre reinvenção e superação, que se aplicava diretamente à sua própria jornada. Marina começou a ver padrões. As histórias de sucesso mais impressionantes invariavelmente envolviam não apenas a recuperação do que havia sido perdido, mas a construção de algo substancialmente maior e melhor que o original. No terceiro dia de trabalho intenso, Marina fez uma descoberta que mudaria completamente sua perspectiva sobre a situação. Enquanto pesquisava referências visuais para o projeto do Festival de Música, encontrou uma série de postagens em redes sociais que mostravam Ricardo em uma cidade praiana, aparentemente aproveitando férias luxuosas em um resort exclusivo. As fotos não eram apenas evidência de onde estava o dinheiro roubado. Eram uma demonstração da arrogância e falta de precaução que poderiam ser exploradas. Ricardo não apenas havia gastado o dinheiro rapidamente, como estava documentando publicamente seu estilo de vida extravagante. Para alguém que deveria estar se escondendo, seu comportamento nas redes sociais era surpreendentemente descuidado. Marina estudou cada imagem, cada localização, cada pessoa que aparecia nas fotos. Lentamente, começou a mapear não apenas onde Ricardo estava, mas com quem andava e como estava gastando o dinheiro. As informações eram preciosas não apenas para eventual uso legal, mas também
para compreender as vulnerabilidades que poderiam ser exploradas no futuro. Mais interessante ainda era perceber que Ricardo estava claramente tentando impressionar pessoas específicas, potenciais parceiros de negócios, mulheres atraentes, indivíduos que aparentavam ter influência social ou financeira. Sua necessidade de aprovação e admiração continuava sendo sua maior fraqueza. E agora Marina tinha evidências visuais de como essa fraqueza se manifestava. Ela anotou tudo meticulosamente, criando um mapa detalhado dos movimentos e associações de Ricardo. Não sabia ainda exatamente como usaria essas informações, mas instintivamente compreendia que conhecimento é poder, especialmente quando o adversário não suspeita que está sendo observado. Ao final da semana, Marina havia concluído o primeiro projeto com resultados que superaram as expectativas de Helena. O feedback foi extremamente positivo e novos projetos já estavam sendo discutidos. Mais importante, ela havia recuperado a confiança em suas habilidades profissionais e estabelecido uma base sólida para o crescimento futuro. 2 meses após o início de sua reconstrução profissional, Marina havia estabelecido uma rotina que funcionava como clockwork. Acordava às 5 da manhã, dedicava 2 horas aos exercícios físicos que havia negligenciado durante os anos com Ricardo e estava trabalhando às 7 em ponto. A disciplina rígida não era apenas uma necessidade financeira, era uma forma de manter o foco mental necessário para executar seus planos de longo prazo. Os projetos freelancer haviam se multiplicado exponencialmente. Helena não apenas renovou os contratos iniciais, como indicou Marina para outros empresários de sua rede. Cada trabalho concluído gerava 2 ou 3 novos contatos, criando um efeito dominó que rapidamente estabeleceu sua reputação como uma profissional confiável e criativa no mercado regional. Mais importante que o crescimento quantitativo era a qualidade estratégica dos clientes que Marina começava a atrair. Não eram apenas empresas pequenas ou médias buscando serviços pontuais. Eram organizações com ambições de crescimento, dirigidas por empreendedores visionários que valorizavam parcerias de longo prazo. Cada novo cliente representava uma oportunidade de aprender sobre diferentes setores, estratégias de mercado e modelos de negócio inovadores. Marina documentava tudo meticulosamente em seu caderno. Cada reunião, cada insight sobre gestão empresarial, cada lição sobre como construir relacionamentos comerciais sólidos. Gradualmente, percebia que estava adquirindo conhecimentos que iam muito além do design gráfico. Estava se tornando uma consultora estratégica completa, alguém capaz de compreender e influenciar aspectos fundamentais dos negócios de seus clientes. O projeto mais significativo chegou através de Roberto Mendonça, CEO de uma empresa de tecnologia financeira que estava se preparando para uma rodada de investimentos. Roberto não precisava apenas de materiais visuais. Queria alguém que compreendesse profundamente sua proposta de valor e pudesse traduzi-la em comunicação eficaz para investidores sofisticados. Durante suas reuniões com Roberto, Marina aprendeu mais sobre mercado financeiro em algumas semanas do que havia absorvido em toda sua vida anterior. Conceitos como valuation, devido diligence, estruturas societárias e estratégias de crescimento deixaram de ser jargões misteriosos para se tornarem ferramentas conceituais que ela começava a dominar. Mais fascinante ainda era descobrir como o mundo dos investimentos funcionava na prática. Roberto compartilhou histórias sobre empreendedores que haviam construído fortunas partindo de situações de quase falência, investidores que haviam perdido milhões por subestimar a capacidade de recuperação de empresas aparentemente quebradas, e startups que haviam se tornado impérios simplesmente por compreender melhor que seus competidores as necessidades não atendidas do mercado. Cada história reforçava a convicção de Marina de que sua própria situação, por mais devastadora que tivesse parecido inicialmente, era simplesmente o ponto de partida para uma trajetória muito mais ambiciosa. As pessoas mais bem-sucedidas que Roberto conhecia haviam enfrentado crises similares ou piores, e as haviam usado como combustível para conquistas extraordinárias.
Marina começou a aplicar imediatamente os conceitos que aprendia com Roberto à sua própria situação. Analisou sua carreira como se fosse uma startup em fase de crescimento, identificou seus ativos mais valiosos, mapeou oportunidades de mercado não exploradas e começou a desenvolver uma estratégia de expansão que ia muito além de simplesmente recuperar o que havia perdido. O caderno ganhou novas seções: análise de concorrência, projeções financeiras, estratégias de posicionamento de marca pessoal. Marina estava efetivamente tratando sua reconstrução profissional como se fosse o lançamento de uma nova empresa, aplicando metodologias empresariais sofisticadas à sua própria trajetória. Simultaneamente, continuava monitorando discretamente as atividades de Ricardo nas redes sociais. O padrão de comportamento permanecia consistente: gastos extravagantes, associações com pessoas aparentemente influentes, tentativas constantes de projetar uma imagem de sucesso e sofisticação. Cada postagem era uma nova peça do quebra-cabeças que Marina estava montando pacientemente. Descobriu que Ricardo havia se mudado para uma cidade do interior, onde ninguém conhecia sua história. Estava alugando uma casa luxuosa e se apresentava como consultor empresarial especializado em marketing digital. Aparentemente, havia usado parte do dinheiro roubado para criar uma fachada profissional convincente, completa com escritório elegante e materiais promocionais sofisticados. A arrogância da situação era quase impressionante. Ricardo estava literalmente usando o dinheiro e conhecimentos roubados de Marina para construir uma carreira que espelhava a dela, em uma cidade onde acreditava estar seguro de qualquer descoberta ou consequência. Marina sorriu ao fazer essa anotação em seu caderno. Ricardo havia cometido um erro estratégico fundamental. Havia se estabelecido em um mercado relativamente pequeno, onde seria mais fácil de rastrear e onde sua reputação poderia ser destruída muito mais rapidamente que em uma metrópole anônima. 3 meses e meio após o início de sua jornada de reconstrução, Marina atingiu um marco que nem ela mesma havia considerado possível tão rapidamente. Sua renda mensal como freelancer superava o que ganhava antes da traição. Mais significativo ainda, havia conseguido estabelecer contratos de longo prazo que garantiam estabilidade financeira pelos próximos 6 meses, permitindo-lhe planejar movimentos mais audaciosos. O sucesso financeiro, porém, era apenas uma das dimensões de sua recuperação. Marina havia desenvolvido sistematicamente uma rede de relacionamentos profissionais que funcionava como uma teia de influências e informações. Cada cliente satisfeito se tornava uma fonte de novos contatos. Cada projeto bem executado abria portas para oportunidades mais sofisticadas e lucrativas. Mas foi através de Clarissa Santos, diretora de marketing de uma multinacional, que Marina teve acesso ao tipo de conexão que realmente importava para seus planos futuros. Clarissa havia ficado impressionada não apenas com a qualidade técnica do trabalho de Marina, mas com sua capacidade de compreender aspectos estratégicos complexos dos negócios e traduzi-los em soluções visuais impactantes. Durante um almoço profissional, Clarissa mencionou casualmente que seu marido, Miguel Santos, era investigador particular especializado em casos corporativos. A informação despertou imediatamente o interesse de Marina, que há semanas considerava a possibilidade de contratar serviços profissionais para monitorar mais sistematicamente as atividades de Ricardo. Marina abordou o assunto com a sutileza que havia aprendido a dominar nos últimos meses. Mencionou que havia sofrido uma fraude financeira recente e estava considerando investigar mais profundamente a situação para fins legais. Clarissa, sensibilizada pela história, ofereceu imediatamente uma apresentação a Miguel, garantindo que ele era não apenas competente como absolutamente discreto. O encontro com Miguel Santos revelou-se um divisor de águas. O investigador tinha mais de 20 anos de experiência rastreando fraudadores, desmascarando esquemas financeiros complexos e reunindo evidências para processos judiciais. Mais importante, possuía recursos tecnológicos e metodológicos que permitiam investigações muito mais profundas e precisas do que qualquer coisa que Marina poderia fazer sozinha. Miguel ouviu atentamente,
o relato detalhado da fraude cometida por Ricardo, examinando os documentos que Marina havia conseguido reunir e analisando as informações que ela coletara através das redes sociais. Seu veredito foi encorajador. O caso tinha potencial tanto para recuperação de bens quanto para processo criminal, especialmente considerando que Ricardo aparentava estar gastando os recursos roubados de forma ostensiva e imprudente. Mais interessante ainda foi a proposta que Miguel apresentou. Em vez de cobrar honorários fixos, sugeriu uma parceria onde receberia uma porcentagem de qualquer valor recuperado, além de uma taxa básica para despesas operacionais. O arranjo demonstrava sua confiança na viabilidade do caso e alinhava perfeitamente os interesses de ambos. Marina aceitou a proposta imediatamente, mas foi clara sobre suas expectativas. Não queria apenas recuperar o dinheiro roubado. Queria entender completamente as atividades atuais de Ricardo, identificar todos os bens que ele havia adquirido com os recursos fraudados e, principalmente, mapear suas vulnerabilidades legais e profissionais. Miguel começou o trabalho na semana seguinte, utilizando recursos que Marina nem sabia que existiam. Rastreamento de movimentações bancárias, análise de registros corporativos, monitoramento de atividades digitais e até mesmo vigilância discreta quando necessário. Em poucas semanas, o investigador havia construído um dossiê abrangente sobre a vida atual de Ricardo, que superava qualquer coisa que Marina poderia ter imaginado. Os resultados foram simultaneamente satisfatórios e revoltantes. Ricardo havia usado o dinheiro roubado para estabelecer 2 empresas de fachada, adquirir um carro importado, mobiliar luxuosamente sua nova residência e manter um padrão de vida que consumia aproximadamente R$20 mil mensais. Mais grave ainda, havia começado a aplicar golpes similares em outros potenciais parceiros, usando a aparência de sucesso financiado com o dinheiro de Marina como chamariz para novas vítimas. Marina estudou cada página do relatório com a mesma atenção que dedicava aos projetos mais complexos de seus clientes. Cada descoberta era anotada meticulosamente em seu caderno, não apenas como evidência para futuro uso legal, mas como inteligência estratégica para ações mais sofisticadas. O mais interessante era perceber que Ricardo havia cometido vários erros fundamentais em sua tentativa de reinvenção. Havia escolhido um mercado pequeno demais para sustentar suas ambições. Estava gastando muito rapidamente os recursos roubados e, principalmente, havia subestimado completamente a possibilidade de que Marina pudesse se recuperar e retaliar. Miguel havia identificado pelo menos 2 outras potenciais vítimas que Ricardo estava cortejando, ambas empresárias bem-sucedidas que poderiam se tornar alvos de golpes similares ao que Marina havia sofrido. A informação apresentava uma oportunidade única. Marina poderia não apenas se vingar de Ricardo, mas também proteger outras pessoas e potencialmente transformá-las em aliadas. 4 meses após iniciar sua reconstrução, Marina havia desenvolvido uma perspectiva completamente nova sobre a arte da estratégia. Cada projeto profissional que executava, cada relacionamento que cultivava e cada informação que coletava sobre Ricardo eram peças de um xadrez complexo que ela estava jogando com paciência e precisão cirúrgica. O dossiê preparado por Miguel Santos havia revelado vulnerabilidades que Marina jamais poderia ter imaginado. Ricardo não era apenas um fraudador oportunista, era um predador sistemático que havia desenvolvido métodos sofisticados para identificar, conquistar e explorar mulheres profissionalmente bem-sucedidas. O padrão era sempre o mesmo: aproximação através de redes sociais ou eventos profissionais, construção gradual de confiança, acesso progressivo às informações financeiras da vítima e, finalmente, o golpe decisivo seguido de desaparecimento. Marina descobriu que havia sido, pelo menos, a 5ª vítima de Ricardo nos últimos 3 anos. 2 mulheres em outras cidades haviam perdido valores significativos. Uma terceira havia conseguido recuperar parte dos recursos através de processo judicial. E uma quarta havia simplesmente desistido de lutar após meses de batalha legal infrutífera. A sistematização dos crimes demonstrava um nível de planejamento e frieza que transformava Ricardo de um ex-namorado traidor
em um criminoso profissional. Mais perturbador ainda era descobrir que Ricardo mantinha arquivos detalhados sobre suas vítimas, incluindo fotografias íntimas, gravações de conversas privadas e documentos pessoais que poderiam ser usados para chantagem caso alguma delas tentasse processá-lo. O nível de violação da privacidade ia muito além do roubo financeiro. Era uma forma sistematizada de controle psicológico que garantia o silêncio das vítimas. Marina sentiu uma raiva fria e controlada ao processar essas informações. Não era mais apenas uma questão de vingança pessoal ou recuperação financeira. Ricardo representava uma ameaça contínua para outras mulheres, e ela estava em posição única para neutralizar completamente sua capacidade de causar novos danos. O plano que Marina começou a desenvolver era multifacetado e elegante em sua complexidade. Em vez de simplesmente expor Ricardo ou processá-lo criminalmente, ela construiria uma estratégia que atacaria simultaneamente todas as bases de seu poder: sua capacidade de enganar novas vítimas, sua situação financeira atual, sua reputação profissional e sua sensação de segurança e impunidade. A primeira fase envolveria alertar discretamente suas duas potenciais próximas vítimas, mas de forma que elas mesmas descobrissem a verdade sobre Ricardo sem suspeitar da intervenção de Marina. Miguel havia identificado os métodos específicos que Ricardo usava para abordar essas mulheres, e Marina desenvolveria formas de expor suas mentiras através de canais aparentemente independentes. A segunda fase atacaria diretamente a reputação profissional de Ricardo, na cidade onde havia se estabelecido. Marina usaria sua própria rede de contatos profissionais para plantar informações sobre os antecedentes criminais dele em círculos empresariais relevantes, efetivamente destruindo sua credibilidade como consultor e fechando todas as oportunidades de novos golpes. A terceira fase seria a recuperação dos bens adquiridos com o dinheiro roubado, mas de forma que causasse o máximo de humilhação pública possível. Em vez de simplesmente processar Ricardo, Marina orquestraria uma série de ações legais simultâneas que tornariam impossível para ele manter seu padrão de vida atual ou se esconder atrás de empresas de fachada. A fase final seria a mais sutil e devastadora. Marina estabeleceria um sistema de monitoramento permanente que garantiria que Ricardo nunca mais conseguisse aplicar golpes similares. Qualquer tentativa de se aproximar de novas potenciais vítimas seria imediatamente neutralizada, através de alertas anônimos mais precisos sobre seu histórico criminoso. Roberto Mendonça, seu cliente da empresa de tecnologia financeira, revelou-se um aliado inesperadamente valioso quando Marina compartilhou discretamente alguns aspectos de sua situação. Roberto não apenas ofereceu suporte legal, através de sua rede de advogados especializados, como também colocou à disposição recursos tecnológicos que permitiriam monitoramento digital sofisticado das atividades de Ricardo. Mais importante ainda, Roberto apresentou Marina a Carolina Ferreira, jornalista investigativa especializada em crimes financeiros. Carolina havia construído uma carreira expondo fraudadores e golpistas, e seu interesse no caso de Ricardo foi imediato quando compreendeu o padrão sistemático de suas ações. A parceria com Carolina abriu possibilidades que Marina não havia considerado. Uma exposição jornalística bem documentada não apenas destruiria completamente a capacidade de Ricardo de encontrar novas vítimas, como também poderia inspirar outras mulheres que haviam sido fraudadas a se manifestarem e buscarem justiça. Marina passou dias refinando cada aspecto do plano, coordenando cronogramas, identificando possíveis pontos de falha e desenvolvendo estratégias de contingência. O caderno que havia começado como um registro de sua dor transformara-se em um manual de guerra estratégica que Sun Tzu invejaria. Pela primeira vez desde a traição, Marina sentiu que estava completamente no controle da situação. Não era mais a vítima tentando se recuperar. Era a estrategista orquestrando a queda sistemática de um predador. A vingança seria doce não apenas pela satisfação pessoal, mas porque seria absolutamente justa e socialmente benéfica. Naquela noite, escreveu em seu caderno: "Amanhã começam os 100 dias que mudarão tudo." Ricardo construiu seu império sobre as ruínas que deixou na vida de outras pessoas.
Chegou a hora de mostrar a ele como é a sensação de ver tudo desmoronar. Marina acordou no primeiro dia da execução de seu plano com uma serenidade que contrastava completamente com a ansiedade que sentia meses atrás. Havia planejado cada movimento com precisão militar, coordenado todos os recursos necessários e estabelecido cronogramas que funcionariam como dominós caindo em sequência perfeita. A primeira ação foi simultaneamente a mais simples e a mais crítica: alertar as duas potenciais próximas vítimas de Ricardo, sem revelar sua própria identidade ou motivações. Marina havia passado semanas estudando os perfis profissionais e pessoais de ambas as mulheres, identificando os canais mais efetivos para transmitir informações que parecessem descobertas casuais. Patrícia Oliveira, empresária do setor de cosméticos que Ricardo havia abordado 3 semanas atrás, recebeu um alerta através de um fórum profissional onde era ativa. Marina criou uma persona falsa e postou uma pergunta aparentemente inocente sobre cuidados ao avaliar novos parceiros de negócios, mencionando especificamente a importância de verificar antecedentes de consultores que prometiam resultados extraordinários em marketing digital. A resposta veio mais rápido que Marina havia esperado. Outras participantes do fórum começaram a compartilhar experiências próprias ou de conhecidas com fraudadores, e uma delas mencionou especificamente ter ouvido rumores sobre um consultor na cidade de Ricardo que havia deixado várias mulheres em situação financeira complicada. Patrícia agradeceu pelas informações e mencionou que, coincidentemente, havia sido abordada por alguém com perfil similar. Para Andréa Costa, a segunda potencial vítima, Marina escolheu uma abordagem mais direta, mas igualmente discreta. Através de Miguel Santos, conseguiu que um conhecido comum às duas mulheres mencionasse casualmente ter ouvido falar de problemas com um consultor que usava métodos questionáveis para conquistar clientes. A semente da dúvida foi plantada no momento exato em que Andréa estava considerando uma proposta de parceria de Ricardo. Simultaneamente, Carolina Ferreira iniciou sua investigação jornalística, contatando as vítimas anteriores de Ricardo para documentar o padrão sistemático de seus crimes. 2 das mulheres se mostraram dispostas a falar sob anonimato, fornecendo detalhes que transformaram o caso individual de Marina em uma história muito maior sobre predadores financeiros que exploram especificamente mulheres empreendedoras. A matéria jornalística foi estrategicamente planejada para ser publicada em 3 partes, criando um impacto prolongado que seria impossível de ignorar ou contestar. A primeira parte focaria no modus operandi dos golpistas, que visam mulheres de negócios. A segunda apresentaria casos específicos sem nomear diretamente os envolvidos. E a terceira revelaria a identidade de Ricardo junto com evidências irrefutáveis de suas atividades criminosas. Enquanto essas ações de longo prazo se desenvolviam, Marina executou os primeiros movimentos de sua ofensiva legal. Roberto Mendonça havia conseguido os serviços de Marcela Ribeiro, advogada especializada em crimes financeiros, com histórico impressionante de recuperação de ativos em casos de fraude. Marcela analisou toda a documentação reunida por Miguel e confirmou que o caso de Marina tinha potencial não apenas para a recuperação integral dos valores roubados, mas também para a indenização por danos morais significativa. A estratégia legal foi desenhada para máximo impacto psicológico sobre Ricardo. Em vez de um processo único, Marcela preparou uma série de ações coordenadas: bloqueio de contas bancárias, penhora de bens adquiridos com o dinheiro fraudado, quebra de sigilo fiscal das empresas de fachada e requisição de prisão preventiva baseada no risco de fuga e continuidade dos crimes. Todas as ações foram programadas para serem deflagradas no mesmo dia, criando uma situação onde Ricardo acordaria descobrindo que sua vida havia sido completamente virada do avesso da noite para o dia, sem tempo para reação ou planejamento de contramedidas. Marina acompanhou cada desenvolvimento com a mesma atenção que dedicava aos projetos mais complexos de seus clientes. Cada ligação de Miguel relatando novos achados, cada atualização de Carolina sobre o progresso da matéria jornalística, cada estratégia legal discutida com Marcela
era anotada meticulosamente em seu caderno. Mais satisfatório que a execução técnica do plano era perceber como ela havia crescido pessoalmente durante todo o processo. A mulher que anotava os primeiros movimentos da vingança era fundamentalmente diferente daquela que havia descoberto a traição 5 meses atrás. Marina havia desenvolvido competências estratégicas, construído uma rede de relacionamentos profissionais sólida e estabelecido uma base financeira que a tornava completamente independente. Mais importante ainda, havia descoberto uma vocação inesperada para a justiça estratégica. O processo de planejar e executar a queda de Ricardo havia revelado habilidades naturais para a análise de riscos, coordenação de recursos complexos e liderança de equipes multidisciplinares que ela nem sabia que possuía. Roberto havia mencionado várias vezes que Marina demonstrava potencial extraordinário para a consultoria estratégica empresarial, especialmente em situações de crise ou recuperação. As competências que ela desenvolvera lidando com sua própria tragédia pessoal eram diretamente aplicáveis a empresas enfrentando desafios similares de traição, fraude ou sabotagem. Na véspera do dia programado para a deflagração das ações legais, Marina fez uma anotação especial em seu caderno. Independentemente do resultado da vingança, eu já venci. Transformei a maior traição da minha vida na maior oportunidade de crescimento que já tive. Ricardo me roubou dinheiro, mas acabou me dando algo muito mais valioso: a descoberta do meu verdadeiro potencial. O telefone tocou às 6 da manhã seguinte. Era Miguel, confirmando que todas as peças estavam posicionadas para o movimento final. As ações legais seriam protocoladas às 9 da manhã, os mandados judiciais executados simultaneamente em 3 cidades diferentes, e a primeira matéria de Carolina seria publicada online ao meio-dia. Ricardo teria aproximadamente 6 horas para perceber que seu mundo estava desmoronando, mas nenhuma possibilidade real de evitar o inevitável. Marina preparou café extra forte e se posicionou em sua mesa de trabalho, transformada agora em centro de comando para a operação mais complexa que já havia coordenado. Múltiplas telas de computador exibiam atualizações em tempo real, movimentações bancárias sendo monitoradas, redes sociais sendo observadas, comunicações legais sendo enviadas. Às 9h15 da manhã, o primeiro dominó caiu. Miguel confirmou que os oficiais de justiça haviam chegado ao endereço residencial de Ricardo para cumprir o mandado de penhora. 15 minutos depois, a segunda confirmação. O bloqueio das contas bancárias havia sido efetivado, congelando imediatamente todos os recursos financeiros que Ricardo mantinha em seu nome ou através das empresas de fachada. A terceira confirmação chegou às 10 da manhã. Ricardo havia sido localizado em seu escritório, onde tentava desesperadamente contatar advogados, enquanto oficiais de justiça catalogavam equipamentos e móveis que seriam confiscados para pagamento das dívidas judiciais. Segundo o relato de Miguel, Ricardo demonstrava sinais claros de pânico, especialmente quando percebeu que suas contas bancárias estavam inacessíveis. Mas a verdadeira satisfação veio ao meio-dia, quando Carolina publicou a primeira parte de sua série investigativa. O título era simples e devastador: O Predador Financeiro: Como golpistas especializados destroem a vida de mulheres empreendedoras. A matéria não mencionava Ricardo diretamente, mas descrevia com precisão cirúrgica seus métodos, suas vítimas anteriores e o padrão sistemático de seus crimes. Marina acompanhou a repercussão online com fascínio crescente. Em poucas horas, a matéria havia sido compartilhada centenas de vezes, gerando discussões intensas sobre a vulnerabilidade de mulheres de negócios a esse tipo específico de fraude. Mais importante ainda, várias leitoras começaram a compartilhar experiências similares, criando um efeito em cadeia que amplificava exponencialmente o impacto da exposição. O telefone de Marina tocou às 2 da tarde. Era Patrícia Oliveira, a primeira potencial vítima de Ricardo que havia sido alertada discretamente. Patrícia agradecia efusivamente pelas informações do fórum online, revelando que havia investigado mais profundamente os antecedentes de Ricardo e descoberto inconsistências graves em suas referências profissionais.
Havia cancelado imediatamente qualquer possibilidade de parceria e estava considerando reportar a tentativa de abordagem às autoridades competentes. Uma hora depois, ligação similar de Andréa Costa. Ela também havia investigado Ricardo após as dúvidas plantadas por conhecidos mútuos, descobrindo que várias das empresas que ele alegava ter ajudado nem mesmo existiam. Mais que isso, Andréa havia contatado outras empresárias da região para alertá-las sobre possíveis abordagens similares. Miguel ligou às 4 da tarde com uma atualização que superou todas as expectativas de Marina. Ricardo havia tentado fugir da cidade após descobrir a extensão das ações legais contra ele, mas fora interceptado na rodoviária por policiais que cumpriam mandado de prisão preventiva emitido com base no risco de fuga e na continuidade dos crimes. Estava agora detido na delegacia local, onde seria interrogado sobre múltiplas acusações de estelionato, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Mais satisfatório ainda era saber que Ricardo havia perdido completamente a compostura durante a prisão, tentando argumentar com os policiais que era vítima de uma conspiração e que uma ex-namorada ressentida estava orquestrando tudo para prejudicá-lo. Os argumentos apenas reforçaram a impressão de que ele era exatamente o tipo de manipulador descrito na matéria jornalística que circulava online. Marina fechou o laptop às 6 da tarde e caminhou até a janela, observando a cidade que agora via com olhos completamente diferentes. 5 meses atrás, havia sido uma vítima devastada contemplando as ruínas de sua vida. Hoje, era uma estrategista vitoriosa que havia não apenas se recuperado completamente, mas orquestrado a queda sistemática de um predador e protegido outras mulheres de sofrerem o mesmo destino. O caderno recebeu uma anotação final para aquele dia. Fase principal da operação, concluída com sucesso total. Ricardo neutralizado permanentemente. Próxima etapa: transformar as lições aprendidas em uma nova carreira, ajudando outras pessoas em situações similares.